dia! Bom dia para quem está entrando, bom dia! Quem gosta também dessa música, hein? Bom dia, Nath, querida, maravilhosa, que saudade de você. Bom dia, Dani, bom dia, Renata, bom dia, Lucas. Saudades, minha linda. Ainda vou te visitar, hein? Bom dia, Dani. Gente, que música gostosa, né? Eu falei, hoje eu vou fazer uma entrada um pouco diferente, vou colocar aqui uma música de fundo. E aí todo mundo ficou me perguntando, Clau, me fala agora, né? O que é esse seja mal e prospere? E aí, para vocês que estão aqui, me diz, o que veio na cabeça de vocês quando colocou esse tema de seja mal e prospere, né? Sabe que foi muito engraçado? Algumas pessoas vieram me chamar no particular e falaram assim, Clau, você tá querendo dizer um mal de bem ou um mal de bom? Você tá querendo dizer um mal de malvado? Você tá querendo dizer um mal... diz mal mesmo para prosperar. E aí, antes de ir pro mal ou bem ou bom, né, da definição, eu pergunto para vocês, o que é prosperidade para você? O que é prosperidade para você? E aí você percebe que quando a gente entra no contexto de prosperidade, para cada um, na verdade, vai ter um significado diferente. E a prosperidade, ela não está associada somente à riqueza, somente ao dinheiro. Na verdade, a prosperidade financeira, ela é uma ferramenta que te possibilita acesso a mais possibilidades. Só quando eu entro no tema seja mal e prospere, né? Muitas vezes, quando a gente toma decisões as quais elas estão pautadas nas nossas escolhas e nos nossos objetivos, a gente entra em algumas esferas um pouco desconhecidas. E essas esferas, elas podem ser a esfera de ser taxado como o mal, ser taxado como, egoísta, porque tá olhando somente você, ser taxado com o julgamento. E aí muitas pessoas acabam paralisando os seus processos, as suas realizações, as suas conquistas, por deixar de pensar nos seus projetos, nos seus objetivos, para agradar, para não dizer não, ou para não desagradar, ou para evitar um julgamento. Quem aqui já ouviu aquela coisa, mas o que fulano vai achar? O que fulano vai pensar? O que fulano vai dizer? E aí aquilo ficou tão inconsciente na mente, na memória, na lembrança, na recordação, e acabou criando uma verdade dentro de você, onde hoje você até tem objetivos, tem projetos, tem sonhos, mas muitas vezes para esses projetos, para esses sonhos, é importante você, às vezes, desagradar. Às vezes vai desagradar. Sabe por quê? Porque, sabe a premissa básica? Nem Jesus agradou a todos. E quem somos nós? Meros seres imperfeitos, porém perfeitos nas suas imperfeições, para agradar a todos. Então, quando a gente fala seja mal e prospere, seja bem intencionado naquilo que você verdadeiramente quer para você. Qual é definitivamente o seu projeto, o seu objetivo, o seu sonho? Qual que é o próximo degrau que você quer se elevar, subir? Qual que é o próximo nível que você deseja ir? Só que para você ser muito bem intencionado
nos seus propósitos, nos seus objetivos, nas suas intenções, em alguns momentos pode ser que você desagrade. E aí saber lidar com isso é extremamente importante. Ter consciência disso é extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes vai ser necessário, sim, dizer não para algo, dizer não para alguém. E aí, ao dizer este não, você está dizendo sim para você. Somente dizer sim para o outro, somente dizer sim para as coisas, somente dizer sim para os convites, né? E estando fora do seu propósito, fora do seu objetivo, ninguém além de você conhece mais a sua realidade do que você mesmo. E aí, o que relação que tudo isso tem a ver com a prosperidade, ou com o dinheiro, ou com a vida financeira? Em absoluto tudo, né? Porque quando você coloca um objetivo para você, imagina o seguinte: você ser convidado para uma festa ou para uma viagem e de repente você, neste momento, não pode. A pessoa que está te convidando, ela não conhece a sua realidade, não conhece o seu objetivo, não conhece o seu propósito. E, de novo, se você não for firme e fiel ao seu propósito, às suas intenções, aos seus projetos, aos seus objetivos, qualquer coisa vai realmente, literalmente te fazer se desviar desse teu propósito, desse teu objetivo. E aí vem a pergunta: quantas serão as vezes que você vai permitir que o outro, ou outras circunstâncias, ou outras situações vençam o seu propósito, vençam o seu objetivo? Porque se nem você vencer esse seu propósito, nem você vencer esse seu objetivo, não souber dizer não para as outras coisas que não fazem parte do seu propósito, do seu objetivo, qualquer coisa irá te vencer. Então, quando a gente tem uma intenção muito clara, muito objetiva, e quando a gente coloca um propósito nessa intenção, muitas vezes sim a gente vai ser julgado, muitas vezes sim a gente vai ser apontado. Só que eis o ponto: o julgamento, ele diz mais do conceito do universo do outro do que necessariamente aquilo que você verdadeiramente é. Só que a partir do momento que aquilo te atinge, aí é onde você tem que identificar: por que me deixei atingir por isso? Por que isso me afetou? Por que isso mexe comigo? E identificar o porquê que aquilo te afeta, para que você procure se blindar, procure se respaldar e voltar à sua intenção. E se permitir, sim, se permitir o outro ter dentro do mapa dele, dentro das vivências dele, dentro das experiências dele, identificar o que ele, e respeitar, obviamente, o que ele acha ou o que ele acredita. Mas, de novo, você acredita no que ele acredita, é um ponto. Só que se você acredita em algo e a pessoa acredita em outra coisa, a comunicação é que faz justamente chegar a um denominador ali comum. Opa, afinal, qual que é a nova verdade? Por quê? Você pode ter a sua verdade, o outro ter outra verdade. Através de uma comunicação, você chegar a uma nova verdade e está tudo bem. Agora, a grande diferença é você tomar a verdade do outro e anular a sua, e de repente aquela é sim a sua verdade, dentro das suas crenças, dentro dos seus valores. A gente vive hoje num mundo onde existe muita comparação. E nesse mundo de comparação, na grande maioria das vezes, é muito mais fácil você passar um Instagram ou você ver ali numa rede social um determinado estereótipo, um determinado ambiente, que muitas vezes ele é moldado exatamente para mostrar o que nem sempre verdadeiramente é. E aí eu vou pautar a minha realidade ou uma realidade a qual nem sei se verdadeiramente ela é real. Então muitas pessoas sofrem hoje quando vão fazer o seu planejamento financeiro, quando vão organizar a sua vida financeira, ou quando se fala em prosperidade, e imaginar que existem pessoas perfeitas e essas pessoas perfeitas têm a vida perfeita em todas as áreas da vida.
Em algum momento pode ser que essa pessoa tenha alguma área que ela deixou aqui de equilibrar um pratinho para colocar um outro em ordem. Por quê? Porque ela faz um bom gerenciamento, na verdade, das áreas da vida dela, mas não significa de ser uma vida perfeita. E outra, aqui, quando a gente vê em rede social ou em qualquer outro lugar, nós vemos muito os palcos. E o que ocorre, o que acontece nos bastidores, ninguém tem acesso. Os ensaios, ninguém tem acesso. Então, quem tem acesso e outra, quem você permite ter acesso a você, tem um poder, pode ter um poder muito grande sobre você. Uma coisa é você permitir o acesso a ponto de compartilhar, e outra coisa é você permitir o acesso que chegue a te governar, que chega a tirar os seus planos, os seus projetos, os seus objetivos, e aí você que dá a permissão com relação a isso. Ao você dizer não para alguém, muitas vezes você vai ser taxado, sim, como mal. Porém, você tem uma boa intenção por trás disso. E essa boa intenção, o fato de dizer não para o outro, não significa que você está tendo uma má intenção. Por isso, quando a gente coloca aqui o tema, gente, seja mal e prospere. Primeira pergunta vem, o que é prosperidade para você? Você. Hoje nós temos bilhões de seres humanos, cada um com seus universos, e universos que tiveram vivências e experiências e culturas completamente diferentes. E dentro disso existem muitas situações que a gente vê que querem moldar do ponto que, se eu sou assim, o melhor para você é isso. Peraí, mas o melhor para quem? Eis o ponto. Aqui é o ponto de você se identificar, de você entender o que é prosperidade para você, de você alinhar quais são os propósitos e objetivos para você, deixando de ter comparações. Porque ao comparar, você na grande maioria das vezes se diminui, porque às vezes você tem um projeto que ele está lá em cima, é um grande projeto. Só que esse projeto, ele demanda, exige de você, muitas vezes, passos que são graduais. Primeiro degrau, esse propósito. Segundo degrau, é isso. E aí é muito... quando a gente começa a se comparar, você começa a ver que aquele degrau está muito longe, muito distante, começa a se tornar cansativo, exaustivo. E aí, muitas vezes, a gente vê pessoas ou paralisadas por conta disso, porque tá longe, tá distante, nunca vou chegar, vê como algo muito distante. Quando a gente coloca esse comparativo e vê como muito distante, de fato você não está olhando ali para o teu objetivo, você está olhando para fora. Quando você olha para dentro, de fato, colocando dentro da sua intenção e dentro da sua intenção se blindando, imagina como a gente já comentou aqui de colocar um GPS. Eu coloco ali o meu objetivo, o meu propósito, e tudo que não ressoar com esse meu objetivo, com o meu propósito, tudo que quiser me desviar deste meu caminho, deste meu propósito, que não condiz, que não faz parte, que não agrega, eu direi não. E talvez seja um não momentâneo, talvez seja um não durante este projeto. E aí fica muito mais fácil, muito mais leve, muito mais sutil o dizer não. O não passa a não se tornar tão desagradável assim, né? Porque hoje, de fato, muitas pessoas têm dificuldade não somente de falar um não, como de receber uma negativa, como de receber um não. Então, quando a gente traz a consciência de que somos seres humanos, cada um nos seus universos, e cada um, dentro das suas vivências, tem os seus propósitos, os seus objetivos, e se ao dizer não para você te desagradar, talvez esteja desagradando dentro do seu momento, mas no meu momento eu estou me respeitando. Percebe a grande diferença do poder do não e a sutileza, porque muitas vezes a gente só vê o não como algo ruim e é onde as pessoas encontram dificuldade. Quando você traz a consciência do poder do não, um não neste momento, um não para este propósito, esse objetivo, um não para o outro,
você muitas vezes, e na grande maioria, está dizendo um sim para você. E ele passa a ser, sim, libertador. Por quê? Porque você se sente fiel aos seus propósitos, aos seus objetivos, de fato sentir que você está caminhando e não está parado na trilha da vida. Por quê? Porque ao dizer somente sim para o outro, sim para o outro, sim para o outro, muitas das vezes estamos nos desagradando. E aí, ao dizer somente sim para o outro, será que você está dizendo não para você? E aí, o dizer não dessa maneira, entendendo que está dentro do teu propósito, dentro do seu objetivo, passa a ser leve para você. E aí, ao invés de pensar em julgamentos, em comparações, você foca exatamente em o que é importante para você neste momento. Aqui a gente vê muitas pessoas que muitas vezes não estão satisfeitas com o momento atual de vida. E para que de fato você possa caminhar para um próximo degrau, caminhar para um próximo nível, ser uma nova versão de você, né? Ou simplesmente ir para níveis mais elevados, aqui a grande importância de você ter boas intenções, ser bem intencionado e seguir rigorosamente a essa intenção que é sua. E sim, saiba que em algum momento, de fato, sendo fiel a esse propósito, a esse objetivo, você vai desagradar. Só que lidar bem com esse desagradar é que é o mais importante, porque você não está desagradando o outro. Ao agradar você, em algum momento pode até ser que o outro entenda que você estava dentro do seu propósito, do seu objetivo. Só que se o outro não entender, é o universo do outro. E aí muitas pessoas têm essa dificuldade de eu não quero desagradar. E aí nisso se vem em projetos que não concluem, projetos que não saem do lugar, a vida que não vai para um próximo nível. Por quê? O outro. E aí existe uma outra premissa que as pessoas olham como: mas isso é ser egoísta. O que é ser egoísta? Você analise quem vibra com a sua felicidade, analise quem vibra com o seu sucesso, analise o ambiente o qual você convive, o ambiente o qual você pertence. Quem são as pessoas que quando você está na dificuldade, está do seu lado, mas mais do que nunca, quando você tem sucesso, quando você está verdadeiramente próspero, essas pessoas continuam do seu lado? Essas pessoas vibram pela sua felicidade? Então, parecer ser mal ou parecer ser bem intencionado é uma coisa, e ser bem intencionado e ser mal é outra, completamente diferente. E eu posso ser muito bem intencionada e parecer mal ao ser bem intencionada. Percebe a grande diferença disso? E aí é que é a questão. Ao ficar tão preocupado muitas vezes com o julgamento, com a visão externa, com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, na grande maioria estamos anulando e engavetando projetos, anulando e engavetando sonhos e permitindo que eles sejam somente sonhos, que eles não se tornem conquistas, que eles não se tornem realizações. Então, para que eles se tornem conquistas, se tornem realizações, sim, é necessário ter intenções muito bem claras, muito bem definidas, projetos e objetivos muito bem claros, muito bem definidos, e a partir do momento que você conectar e ligar ali no GPS, traçar sua rota, o seu caminho, saiba que sim, vão ter pessoas que vão se desagradar. E elas podem se desagradar simplesmente pelo mera situação do seu sucesso. Olha isso. Perceba as atitudes, as reações das pessoas pelo seu momento de vida. Se você tem um propósito muito claro, essas pessoas que são no seu convívio, elas estão ali para te ajudar, para estar do seu lado, para pegar a sua mão ou te puxando para não te deixar distante, porque ela não tem a coragem que você tem de dar os passos que você dá. Ou talvez você seja essa pessoa que está ali tentando dar passos à frente, só que você percebe que algo te puxa
que é essa vontade de agradar, é essa vontade de pertencer, é essa vontade de pertencer a algo que muitas vezes você pode ser eternamente ali grato por este momento, por essa condição, por essa situação, porém você quer ir para próximos degraus, você quer ir para próximos níveis. E para ir para próximos degraus, próximos níveis, a gente tem que observar o que eu fiz, onde eu estive e as pessoas com que eu estive até hoje me ajudaram a ser quem eu sou. Mas para ser quem eu quero me tornar, este mesmo ambiente, essas mesmas pessoas, esses mesmos hábitos e comportamentos, eles vão me ajudar a chegar aonde eu verdadeiramente quero estar, ou para eu conseguir conquistar, talvez seja necessário novos ambientes, novas pessoas, novos conceitos, comportamentos e hábitos que os próprios ambientes vão te proporcionar, as próprias pessoas vão te proporcionar. E aí quando eu falo de pessoas, muitas vezes a gente vê lá um empresário que ele é sozinho, e aí ele ao marcar mais visitas, marcar mais reuniões, ir a grupos de network, se expor, se mostrar, a consciência que nós temos que ter ao se expor, ao se mostrar, é saber que nem sempre seremos perfeitos, mas na tentativa de fazer algo diferente, você tem um alvo, uma mira, e você está ali, colocando mais flechas. Em algum determinado momento, você vai acertar ou chegar muito próximo disso. Agora, outra coisa eu tenho a mira, eu tenho as flechas, só que eu vou deixar aqui guardadinho. No momento certo eu faço isso. E esse momento certo passa, esse momento certo passa, esse momento certo nunca chega. Por quê? Porque eu acabo tendo medo de me expor, medo de ser julgado, medo de ser apontado, medo de cometer erros. A gente só vai chegar a uma perfeição sendo imperfeito. A gente só vai chegar a uma perfeição fazendo. Então, muitas pessoas querem ganhar dinheiro, mas existe uma grande diferença em ganhar dinheiro e fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, você não vai esperar ganhar. Você tem que ir atrás disso. Então, quando você tem um propósito muito claro, um objetivo muito claro, muito bem intencionado, automaticamente você vai conseguir criar planejamentos e estratégias e sim, você vai muitas vezes desagradar. E nesse desagradar, nesse dizer não para o outro, na grande maioria você está dizendo sim para você. Então, hoje até eu peguei um trecho que assim, eu carrego comigo, que é um livro que, assim, dentre vários livros que me inspiram, é A Coragem de Ser Imperfeita, de Brené Brown, tá? Para quem quiser buscar esse livro, A Coragem de Ser Imperfeita, de Brené Brown. Imperfeito. E aí, nesse caso, eu peguei um resumo aqui muito fechado de alguns pontos, tá? Uma pessoa plena, e aí lembra que eu perguntei o que é prosperidade para você? O que é você se sentir pleno? O que é você se sentir que está conquistando, que está realizando, que está caminhando, que está dando passos e que não está parado no mesmo lugar, ou não está dando círculos no mesmo lugar. Que é uma sensação, você imagina que uma pessoa, para se sentir próspera, ela ter a sensação de que ela não está saindo do lugar, será que ela se sente uma pessoa próspera? Ou uma pessoa que sente que ela está andando em círculos, será que essa pessoa se sente próspera? Então, vamos pegar aqui uma base desse livro que me serviu muito como inspiração e serve, que eu carrego pela vida. O que é uma pessoa plena, com base na Brené Brown, na Coragem de Ser Imperfeito? Uma pessoa plena, ela cultiva a autenticidade e se liberta do que os outros pensam. E aí, quando a gente fala de se liberta do que os outros pensam, gente, não é não escutar ou ignorar o que o outro fala. O que o outro fala é importante. Só que dentro do que o outro fala,
Eu posso aprender com aquilo, eu posso melhorar com aquilo, ou aquilo só tem a ver com o ponto de vista dele, onde eu respeito, mas que até então não faz parte dentro do meu universo. Dentro do meu universo, eu estar disposta a justamente ouvir, mas eu me libertar de ser apontada, por exemplo, né, de alguma situação que às vezes é o meu modo de pensar, o meu modo de agir. E hoje a gente vê as pessoas muito defendendo seus pontos de vista. Esse meu ponto de vista, e aí o meu ponto de vista, o seu tem que ser assim. Peraí, legal que o seu seja assim, mas vamos lá, dentro do meu que é assim, como que a gente pode, de repente, de novo, na comunicação, chegar a um contexto diferente? Porque investimentos. Ah, Clau, investir somente em ações é que traz o melhor resultado. Peraí, se a pessoa ela não tolera risco e a primeira queda dessas ações ela vai agir pela emoção e ela vai lá querer sair do investimento, não vai aguardar o prazo devido da recuperação ou não entende que aquele momento talvez seja o momento ideal ali para ela comprar a ação ao invés de vender. Só que o fato dela ter uma perda aciona algum gatilho nela e ela quer, sair. Então, se eu comparo carteira, por exemplo, de investimento a uma carteira do outro, a questão eu estou indo pela perspectiva do outro, é o modo que o outro pensa, mas qual que é o meu modo de pensar, o que eu acredito, o que eu tenho como propósito. Você quer ver um outro exemplo? Eu tenho aqui uma carteira de investimentos que também está em ações, só que essa pessoa não montou uma reserva de emergência, não montou uma reserva de oportunidade, que é o primeiro passo que se dá quando se fala de investimentos. E aí você dá esse primeiro passo montando essa reserva, por quê? Ou de fato, o que é essa reserva? É uma reserva que te permite liquidez, que te permite um resgate imediato, uma utilização imediata do dinheiro, caso você venha precisar. Precisar para quê? Ah, eu quero trocar de carro, eu quero dar entrada numa casa, eu quero entrar num novo negócio, surgiu uma oportunidade, surgiu uma emergência de fato. Para que eu tenha essa tranquilidade e outra, para que eu não tome decisões incorretas, porque se eu tenho só uma carteira de ações ou não montei uma reserva que condiz com esse meu propósito, que condiz com esse meu objetivo que já está ali traçado, e aí os prazos não conciliam, e aí eu tenho só a carteira de ações e essa ação tá lá embaixo. Só que aquele momento que eu preciso do dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou tirar. Só que eu vou tirar numa baixa. Aquela pessoa ficou no inconsciente dela que investimento, e eu já ouvi milhares de pessoas que tiveram essas experiências e que investimento é ruim, ações é ruim. E aí fechou a mentalidade para investimento, por exemplo. E aí percebe que uma coisa é a gente entender aquilo que nós estamos fazendo e outra coisa é entender aquilo que estamos fazendo com base na minha realidade e não espelhando uma outra realidade que ela é completamente diferente. E isso faz modificar todo o planejamento financeiro, toda uma vida e outra. O que a gente está trazendo, ele se enquadra, na verdade, não somente para planejamento financeiro, não somente para finanças e para investimentos, para organização financeira, só como também para outras áreas da vida. Percebe? Então essa é a diferença. Aí aqui um outro trecho cultiva a autocompaixão e se liberta do perfeccionismo. E aí quando a gente fala de se liberta do perfeccionismo, gente, eu vou abrir uma particularidade, tá? Por muitas vezes eu gravo aqui vídeo para vocês e eu falo assim, eu não vou olhar de novo. Sabe por que eu não vou olhar de novo? Porque já gravei, trouxe o contexto, estudei o contexto, trouxe uma base. E sempre vai ter para alguém que não vai estar perfeito, ou vai ser eu aquela pessoa a olhar a perfeição. E eu lembro exatamente desse trecho que cultiva a autocompaixão e se liberta do perfeccionismo. Eu tenho uma intenção e um propósito ao fazer esses vídeos. E aí eu sei que o aprimoramento ele virá com a constância. Carreguem isso para a vida. O aprimoramento ele virá com a constância. A perfeição virá com a constância. Quanto mais você fizer algo, melhor você ficará naquilo que você faz. Não tem como a gente já começar algo e começar perfeito. Não tem como você começar algo e não ter erros. Não tem como você começar algo e agradar a todos.
Só que, volta de novo no ponto inicial que nós colocamos. Qual que é a sua intenção, o seu propósito? Seja fiel à sua intenção e ao seu propósito e se permita, sim, a saber que você pode errar ao longo do caminho e aquele erro pode trazer uma oportunidade para que você evolua ainda mais, para que você cresça ainda mais, para que você possa de fato ir para um próximo nível, para um próximo degrau, para uma versão melhor de você. Então se permita ter fidelidade às suas boas intenções, ser fiel a elas e dizer não àquilo que não ressoa com o teu propósito, com o teu objetivo. Imagina o seguinte, como se você estivesse numa frequência de rádio e aí você tá lá na rádio AM, você vai escutar a FM? Não. Então, imagina que ao colocar um propósito, um objetivo, você conectou numa frequência. Tudo que é aquilo que dissoar desta frequência é não. Não nesse momento, não dentro do teu propósito, não dentro do teu objetivo. Começa a se tornar mais leve o dizer não quando você pensa, isso está dentro do que eu quero, do que eu busco, deste próximo nível que eu pretendo ir, ou isso vai me tirar completamente deste meu propósito, do meu objetivo. Se torna mais leve, se torna mais fácil. Então, mas também se permita que nem todo mundo vai entender o teu propósito, nem todo mundo vai entender o teu objetivo, nem todo mundo vai entender aquilo que você faz e da forma que você faz. Só que, quando você tem isso muito bem consolidado com você, você vai criando realmente caminhos e tirando o que não ressoa com este teu propósito, tá certo? E aqui um outro ponto é, cultiva o espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Lembra aquilo que nós falamos? O que é uma pessoa próspera? Você pode ter certeza que uma pessoa, independente do o que é prosperidade, o que é a riqueza para ela, se é uma pessoa que tem o sentimento de que a vida dela está em movimento, de que as coisas estão acontecendo, ela vai ter a sensação, o sentimento de que ela é próspera. Agora, a prosperidade financeira para uma pessoa pode ser ter 1 milhão de investimentos guardado. A prosperidade financeira para outro pode ser simplesmente conseguir, neste começo, a gastar menos do que ganha. Então, o fato de você se sentir em movimento, o fato de você sentir que você tem um propósito e respeita ao seu propósito, porque o propósito do outro pode ser ter 10 milhões. E aí dentro da minha realidade eu posso não conseguir enxergar aquilo como muito distante. A partir do momento que eu olho para o retrovisor, na verdade, para o outro, eu deixo de olhar para o meu retrovisor e para frente, para onde eu tenho que caminhar. De novo, dentro do meu propósito, dentro do meu objetivo. As comparações, elas só fazem tornar cada vez mais distantes do nosso propósito, do nosso objetivo. Porque ao comparar com o outro, dependendo da situação e na grande maioria, nós nos diminuímos. E aí, na verdade, ao invés de resgatar recursos que trazem potência para nós, a gente acaba, na verdade, minando qualquer tipo de energia que venha a surgir, que te ajudaria a alcançar e a conquistar aquele determinado objetivo. E, na verdade, você tem a sensação de novo de ou não sair do lugar ou de ficar andando em círculos. E aí sim, esquece, você não tem como se sentir próspero se sentindo parado no mesmo lugar ou andando em círculos. Percebe a grande diferença? Então, outro ponto aqui é: cultiva gratidão e alegria e se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Gente, o medo, ele é uma emoção que ela pode nos proteger ou simplesmente nos paralisar. Então pensa o seguinte, imagina que você está em cima de um prédio, que é um prédio de 20 andares. E aí você sobe e te dá medo. Aquele medo naquele momento, ele está te protegendo para que você não se jogue e ali acabou, não tem vida, né? Não é só se vive uma vez, na verdade é só se morre uma vez, correto? E agora, imagina uma outra situação.
Imagina agora uma situação onde você está numa selva, vou bem no extremo, mas numa selva e de repente chega aqui um leão, você avista ele. O que você vai fazer? O medo ali naquele momento, ele pode te possibilitar duas reações. Ou você corre, se esconde, se protege, ou você paralisa. E aí você percebe que para as outras áreas da vida, de novo, o medo ele pode te proteger ou ele pode te paralisar. E aí o grande cuidado de identificar esse medo, ele está me protegendo ou ele está me paralisando? Ele está me protegendo ou ele está deixando com que eu realize de fato os meus sonhos, os meus projetos? E aí, ser mal nessa hora é entender que medo, existe aqui a coragem e a coragem de agir mesmo com medo. Percebe a grande diferença? Pensa o seguinte, para toda emoção, pensa o seguinte, o medo, né? Para toda emoção, a gente tem um outro lado dela, que é da alegria tem a tristeza, do medo tem a coragem. Então, agir mesmo com medo não significa que o fato de você agir, você não tem medo. A grande maioria das pessoas que agem, elas agem apesar do medo. E é isso que fazem elas impulsionarem a vida delas, é isso que fazem elas irem para patamares diferentes, é isso que fazem tirar a sensação de que você está paralisado no mesmo lugar, onde que você tem sonhos, tem projetos, tem objetivos, mas o fato de você não sair do lugar não te possibilita, na verdade, um futuro diferente. E aquilo você só vai saber se você tiver a coragem de agir mesmo com medo. Então percebe que quem age não significa que não tenha medo, mas sim que a pessoa age apesar do medo. E aí é uma grande diferença também. Você hoje se sente que está paralisado, deixando com que o medo ele te paralise, ou você age com medo junto com a coragem e age, tem coragem apesar do medo. Isso é o que diferencia as pessoas que caminham, que avançam, que vão para frente, que estão em movimento, das pessoas que têm a sensação de não sair do lugar, a sensação de não realização, a sensação de... Por quê? Olha para esse medo, pensa o seguinte, eu estou com medo, ok? Mas de novo, eu estou deixando com que esse medo me paralise e hoje eu não estou realizando o que eu quero ou não saindo da situação que eu quero, porque eu estou deixando com que essa emoção me domine. Eu sou maior do que essa emoção. E trazer isso vai te ajudar a criar ações completamente diferentes. Percebe? Essa é a grande diferença. E aqui um outro é, cultiva a intuição e fé, liberta da necessidade de certezas. De tudo que a gente falou aqui, dar um passo à frente não significa que vai dar tudo certo. Você pode ter toda a intenção positiva, fazer tudo correto. Só que quantas pessoas que você vê historicamente que deram super certo na vida, só que antes de dar certo, muitas coisas deram errado. Antes de ter sucesso, elas fracassaram. E uma coisa fantástica que eu ouvi na minha vida é: a felicidade ela vem antes do sucesso. Se você colocar a sua felicidade condicionada a uma realização, a um processo, a felicidade ela nunca virá, porque até no dicionário a felicidade vem antes do sucesso. Então, quando a gente fala do sucesso, é a alegria, o incentivo, o combustível, a certeza de que aquilo vai dar certo. Pode ser que realmente aquilo não dê, mas que você vai conseguir de fato tirar aprendizados. E aí, com certeza, você tem situações que você olha hoje, aquela coisa não deu certo, mas aquilo me serviu como um aprendizado para isso aqui que eu fiz depois e que eu precisava exatamente daquele recurso, daquela bagagem, daquele não, às vezes, que é aquilo que nós falamos. A gente tem uma dificuldade muitas vezes não somente de dar o não, como de receber o não. E aí, quando muitas vezes você recebe um não, olha lá na frente os nãos que você já tomou
na sua vida, e quando você fala aquele não, ele foi extremamente necessário e importante para estar onde eu estou hoje. Aquele não, aquela recusa, aquilo que não deu certo foi extremamente necessário para ser quem eu sou hoje. Aquele não, aquela porta que se fechou foi extremamente necessário para me tornar quem eu sou, para me tornar muitas vezes mais forte, mais resiliente, ou talvez mais leve, mais serena, ou talvez mais flexível. E aí você percebe a grande diferença também. E isso é libertador. Então, próximo aqui é: cultiva a criatividade, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Uma coisa é você se sentir produtivo e outra coisa é você talvez muitas vezes não ignorar coisas que são extremamente importantes e achar que está produzindo ou ocupando o seu tempo, mas aquilo na verdade não te traz satisfação, não te traz realização, não é o que verdadeiramente você quer. Talvez seja um degrau necessário para estar onde você quer estar. E aí, ser grato na verdade por isso é muito bom. Só que se deixar de novo paralisar e não usar da sua criatividade nesse momento para estar onde você quer estar, talvez você esteja, na verdade, minando possibilidades na sua vida, onde você é o criador da sua realidade. Ninguém vai pegar exatamente e olha, tá aqui, esse é o teu sonho, eu vou lá realizar. Esse é o teu sonho, eu vou aqui, vou te dar. A gente não vai ganhar as coisas. Quando a gente quer algo, a gente faz algo. Há uma diferença muito grande entre ganhar e fazer. No ganhar você espera, no fazer você vai atrás, você busca, você conquista, você tem a satisfação, a realização. E isso muda qualquer coisa na vida. Tanto trazendo para a área financeira, quero começar a investir. Eu quero, muitas pessoas falam, eu quero me aposentar com X valor. Eu quero me aposentar com 5 mil por mês, só que aí ela quer começar a guardar 100 reais por mês. Será que a conta fecha, gente? É não querer enxergar uma realidade onde, eu quero mais do que eu faço, eu quero ganhar mais do que eu me proponho a fazer, eu quero ali somente receber, mas o que eu faço para isso tem que ser proporcional, percebe? Então, cada um vai ter o seu propósito e o objetivo, mas, de novo, dentro da sua realidade, daquilo que você deseja, você precisa se propor a fazer aquilo que você quer, se propor a fazer aquilo que corresponde aonde você quer estar, percebe? Então, cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. Então, quando a gente fala a ansiedade, né? A ansiedade, muitas vezes, ela está na preocupação do futuro e a depressão, ela é um apego ao passado. Então, se eu estou tão preocupado com o futuro, vamos fazer um processo inverso. Imagina que você tem uma preocupação muito grande com algo no futuro. Só que, olhe para esse momento e pense, o que hoje, com os recursos que eu tenho no momento atual, eu posso fazer para melhorar? O que hoje eu posso fazer para conquistar o que eu desejo? O que hoje eu posso fazer para dar um próximo passo, ir para um próximo nível, ir para um próximo degrau? Então, ter essa calma. E aí outra coisa, hoje as pessoas são muito tomadas pelo imediatismo, querem tudo para hoje. E aí não conseguem esperar um processo. Qual é esse processo? Para uma árvore, por exemplo, dar frutos, ela primeiro precisa que a semente seja plantada, que essa semente seja cultivada, dessa semente nascerá a árvore, da árvore, ainda continuando a ser cultivada, dará os seus frutos. Então, você percebe que para tudo há um processo? Então, mesmo as próprias árvores, elas passam por estações. Então, há estação onde a árvore vai cair todas as folhas, há estação onde ela irá florir, há estação onde ela dará os frutos. Então, tudo segue um ciclo. A lua,
você tem a lua cheia, a lua minguante, a lua nova, a lua crescente. Ela também tem suas fases. A própria natureza, ela respeita o seu processo, respeita o seu momento. Por que que nós, seres humanos, queremos simplesmente as coisas para ontem? A gente é criado numa cultura de imediatismo. Se a gente respeitar os processos da natureza e entender que nós, como seres humanos, ao ter paciência, pensar no longo prazo, agir no longo prazo, plantar a semente para, plantando a semente, regar, né, cultivar esta semente, ela possa crescer saudável e dar frutos, você concorda que existe todo um processo para isso? E aí dentro desse processo, se você deixar de regar, e aí na verdade eu acabo passando por situações de, perrengue. Então, gente, a gente toma muitos aprendizados na vida. E aí, dentro desses aprendizados, a partir do momento que a gente toma essas lições, toma esses aprendizados, a gente pode construir histórias diferentes rumo a um destino que a gente mesmo pode definir, junto a uma realidade que a gente pode traçar, junto a um projeto que quando você tem muito bem claro, muito bem intencionado... tinha travado. Voltou agora aqui? Obrigada. Voltou agora? Pera aí, pessoal. Será que voltou? Ah, ótimo. Obrigada. Voltou sim. Perfeito. Então, assim, quando a gente tem essa intenção muito clara e ao dizer não para qualquer outra coisa, qualquer um de outros processos, e a gente respeitar o plantio da semente, o cultivo, para que a gente possa ter a colheita ela é garantida. O ponto é, quais foram as sementes que eu plantei? Toda colheita é garantida. A vida, ela é feita de leis, e existe uma lei que é a lei da causa e consequência, ação e reação. Tudo aquilo que eu faço, as sementes que eu planto, a colheita ela é garantida. Avalie quais são as sementes que você tem plantado e se você tem plantado sementes. Por quê? Não adianta querer colher frutos de sementes que você não plantou. Não adianta colher frutos de sementes que você não cultivou. Não adianta querer colher frutos sendo que eu só estou pensando em receber, mas o que eu estou fazendo para ter. Percebe? Então isso também faz mudar muito nos resultados que possam ser obtidos nas sementes, nos frutos que serão dados mediante as sementes plantadas. E aqui indo para o próximo ponto, que é cultive tarefas e se liberte de dúvidas e suposições. Lembra aquilo que nós falamos? Quando eu estou fazendo, não significa que necessariamente no momento que eu estou fazendo, que eu estou fazendo as tarefas e que eu já colherei os frutos de imediato. Muitas vezes esses frutos, eles precisam respeitar um ciclo, eles precisam ser plantados as sementes, eles precisam ser cultivados, para que sendo cultivados a árvore possa crescer, a árvore possa florir e os frutos possam ser dados. Então, existe um processo na natureza que, trazendo para a nossa vida, ela também respeita esses processos. Quais as sementes que você está plantando? Se você está plantando sementes, tenha certeza que a colheita ela é garantida. Tenha certeza que a colheita ela será feita. A única certeza que você tem que ter é das sementes que você está plantando. Porque uma hora sim ela dará os frutos e talvez não seja de imediato. Talvez ela demande de um processo de cultivo, onde você vai tomar muitos aprendizados durante esse processo e tenha esse preceito de o sucesso, ele vem depois, até no dicionário da felicidade. Primeiro a felicidade, depois o sucesso. A partir do momento que a gente faz com felicidade, com alegria, com propósito, com certeza, né? A certeza de que eu estou plantando a semente, eu estou cumprindo as tarefas, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Se não está acontecendo agora, eu tenho um caminho traçado e eu posso ir traçando dentro desse caminho novas estratégias. Por quê?
o ambiente ele pode me favorecer, ou eu posso perceber que é necessário talvez novos ambientes para que eu consiga realmente estar nesse propósito o qual eu quero pertencer, eu quero estar, quero alcançar. As pessoas que hoje eu escuto, os conselhos os quais eu escuto são de pessoas aonde eu quero estar, eu desejo estar, ou talvez seja necessário eu estar em ambientes e pessoas onde com este ambiente, com essas pessoas, eu me conecte mais a esse meu propósito, a esse meu objetivo, que é só seu. Não adianta a gente querer viver o sonho do outro ou a vida do outro, o projeto do outro, porque a gente não vai ver os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas realizações e ter aquela sensação de que ou você está paralisado ou que você está andando em círculos. Percebe? Então, para que a sua vida caminhe, a sua vida progrida, os seus sonhos saiam de sonhos para realizações, esses passos são primordiais. Outra aqui é: cultive risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar no controle. Então, quando a gente coloca de cultiva risadas, música, dança e liberta da indiferença de estar no controle, é ter a ciência de que nem tudo é no nosso tempo. Para quem acredita ou não acredita, eu acredito sim que para tudo há um tempo. E lembra do que nós falamos do processo? Existe um processo que na própria natureza plante a semente, cultive essa semente, a árvore crescerá e dará frutos. Só que celebre durante o caminho, entenda que o sucesso ele vem depois da felicidade, a felicidade vem antes do sucesso, a felicidade ela é interna. Tudo aquilo que a gente faz com alegria, tudo aquilo que a gente coloca a propósito, tudo aquilo que a gente coloca a verdade, são frutos que eles trarão, na verdade são sementes que trarão frutos muito mais prósperos. Agora, imagina o seguinte, podem procurar na internet, tem um teste que ele é maravilhoso, é uma pesquisa científica, onde eu não sei exatamente, tá, para vocês, mas é uma pesquisa feita lá com arroz. E aí os pesquisadores, eles colocam lá 2 potes de arroz e para um arroz ele fica lá falando coisas ruins, falando coisas ruins, falando coisas ruins. Para o outro ele fica ali falando coisas boas, falando coisas boas, falando coisas boas. E aí, num determinado tempo de amostragem, o que que eles pegam? Aquele arroz que eles fizeram um teste, onde eles ficaram falando coisas ruins, ele estava podre. E aquele arroz, onde eles ficaram falando coisas boas, ele estava intacto. Foram 2 processos idênticos, com reações completamente diferentes. Aqui, qual a associação? Qual é o alimento que você tem dado para a sua mente? Qual o alimento que você tem dado para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida, para o seu dia a dia? Você coloca alegria e propósito dentro do que você faz? Ou você já acredita que não dá certo, que vai dar tudo errado? Você cultiva a positividade ou você cultiva a negatividade? E isso também influencia nos resultados, isso também influencia no ambiente. E outra, as pessoas com que você convive, elas são pessoas que te elevam ou que te derrubam, que elevam a sua frequência, que elevam o seu ser de opa, nossa, eu tô com essa pessoa, me sinto super bem. Me sinto que eu tô, consigo ali fazer o que tem que ser feito. Nossa, mas quando eu tô com aquela pessoa, meu Deus do céu. Então assim, percebe que pessoas influenciam, o ambiente influencia, o que a gente alimenta, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, influencia. Então, se eu como só porcaria, não significa que de vez em quando eu não como porcaria? Peraí, vamos lá, né? Não é aquela... Uma frase que para mim é marcante. Muitas pessoas vivem no preceito, né, no conceito de 8 ou 80. Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Sabe o que eu trago? Um convite para você refletir. Você já pensou, ou já imaginou, já refletiu que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades? Reflete sobre isso. Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Ou seja,
Dentro de 8 ou 80, eu sou uma coisa ou eu sou outra, tá? E dentro das infinitas possibilidades que existem, como que eu posso melhorar, o como que eu posso desenvolver, o como que eu posso fazer melhor. Essa é a grande diferença, tá? E, gente, primeiro agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, né? E finalizando de todos os pontos que a gente trouxe. Então, assim, estar disposto a aprender, estar disposto a evoluir, estar disposto a abrir mão muitas vezes de achismos, de conceitos e estar aberto e alimentar a nossa mente com coisas que de fato vão nos elevar, vão levar para os caminhos que a gente deseja, vão agregar, vão tirar a sensação de que eu estou ou paralisado ou andando em círculos, mas sim que eu estou em movimento, não somente esperando que as coisas aconteçam, mas fazendo com que as coisas aconteçam. E aquilo, o porquê, né, ser mal. Uma vez que você faz esses movimentos, às vezes, tendo mesmo boas intenções que estão voltadas para o teu propósito, para o teu objetivo, pode ser sim que você desagrade, pode ser sim que você se permita ser julgado, pode ser sim que você, como Jesus Cristo, não agrade a todos. E até mesmo, porque lembra do que eu falei, entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. E aí o universo de uma pessoa e o universo de outra pessoa pode ser completamente diferente. E aí achar as intersecções dentro desses universos depende muito, muito, muito de estar disposto a aprender, de estar disposto a desenvolver e de estar disposto muitas vezes de tirar algumas bagagens para que a gente consiga ir para os próximos níveis, para os próximos degraus de maneira mais leve, pegando os aprendizados de tudo que foi percorrido durante o caminho, sendo grato exatamente a todo esse percurso, mas indo com novos recursos que muitas vezes podem ali sim, aliás, né, nem muitas vezes, né, que vai depender plenamente das sementes que a gente planta, do cultivo que a gente dá para essa semente, da forma que a gente cuida dessa semente ou dessas sementes, para que elas possam sim crescer árvores saudáveis e dar frutos cada vez mais prósperos, tá? E aí aqui, gente, eu vou encerrar só com uma última frase que é: a verdadeira prosperidade, aliás, a pessoa verdadeiramente próspera, ela entende que a riqueza material ela é apenas uma ferramenta que permite usufruir de um maior número de possibilidades na vida. Lembra do que eu falei? Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Entendo que é importante para você e siga com a sua intenção, com a sua boa intenção, com o seu projeto, com o seu propósito e dentro disso seja fiel a tudo isso e tenha ciência que sim, a gente não vai agradar a todos, mas nem Jesus agradou a todos, não é verdade? Então, agradecer aqui a todos que estiveram presentes, um excelente abençoado dia aí a todos, viu? Beijo grande!